Olá, pessoal. Hoje nós falaremos a respeito da educação na Idade Média. Vamos ver alguns detalhes, algumas informações concernentes à educação no período medieval. Número 1. Na Idade Média, durante muito tempo, as únicas escolas que havia eram as escolas dos mosteiros. Nós aqui no nosso canal temos um vídeo falando a respeito dos mosteiros. Então, se você quiser saber mais a respeito, você pode aprender um pouco mais nesse vídeo. Então, nós vemos aqui que as únicas escolas que havia no período medieval eram as escolas dos mosteiros. E uma observação: os ensinamentos eram ministrados por padres e monges. Então, os professores dessas escolas do período medieval, das escolas que eram estabelecidas nos mosteiros, eram os padres e os monges que transmitiam conhecimento, que ensinavam, que ministravam os conhecimentos àqueles que frequentavam essas escolas. Número 2. Estudar na Idade Média era privilégio de poucos, sobretudo dos homens. Em outras palavras, nem todos tinham acesso ao estudo, nem todos tinham acesso às escolas. E um detalhe: a grande parte dos que estudavam eram os homens, que frequentavam as escolas do período medieval. Número 3. Foi somente a partir do século XII que a educação europeia começou a se transformar. As mudanças trazidas pelas intensas atividades comerciais geraram a necessidade de saber ler e principalmente fazer contas. Portanto, com o advento, com o desenvolvimento das atividades comerciais desempenhadas pelos comerciantes, pelos burgueses, a partir do século XII, surgiu a necessidade de saber ler e também de fazer contas. Então, a partir desse período, isto é, do século XII, a educação europeia começou a se transformar em razão das atividades comerciais de então. Isso, ou seja, a intensa atividade comercial, estimulou a criação de escolas para atender a burguesia mercantil. Então, as atividades comerciais acabaram estimulando a criação das escolas com o objetivo de ensinar a ler e fazer contas, porque isso seria benéfico à burguesia mercantil. A criação dessas escolas desagradava a igreja, que queria manter as regras do ensino. Então, esse estímulo à criação de escolas por parte da burguesia acabou desagradando a igreja. Por quê? Porque a igreja tinha o domínio do ensino durante o período da Idade Média. 4. Da união de professores e de estudantes em corporações surgiram as universitas. Delas, mais tarde, originaram-se as universidades. O que é uma corporação? Uma corporação é um grupo formado por pessoas
com objetivos comuns. Então, as corporações de professores e de estudantes do período medieval, através dessas corporações, surgiram primeiro as universitas e depois, mais tarde, teve origem as universidades. Número 5. Sustentadas pelos governos e pelo papado, nas universidades, o ensino era realizado em latim. Então, as primeiras universidades da Europa Ocidental, na Idade Média, eram sustentadas pelos governos da época e também pelo papado. E o ensino que ali era ministrado era realizado, era estudado no idioma em latim. Faculdade inferior. O estudante deveria cursar inicialmente a faculdade inferior, na qual estudava as 7 artes liberais. Primeiro, havia o trívio, que era composto pelas matérias de gramática, retórica e lógica, e também havia o quadrívio, que era composto ali pelas matérias de aritmética, geometria, astronomia e música. Portanto, o estudante, ele inicialmente tinha acesso a essa faculdade inferior, na qual ele estudaria essas 7 artes liberais, a saber, gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, astronomia e música. Depois, ele estudaria a faculdade superior, né? Após o término desse curso preparatório, ou seja, a faculdade inferior, que nós vimos no item anterior, o aluno estava habilitado a cursar uma das faculdades superiores, a saber, medicina, direito, teologia. Portanto, os ensinos superiores que havia no período da Idade Média eram esses 3 cursos, essas 3 áreas nas quais os estudantes se formavam: medicina, direito, teologia. Porém, os alunos só tinham acesso a essas faculdades superiores após o término do curso preparatório, ou seja, da faculdade inferior que nós vimos aqui nesse item, que era composto por 7 matérias. Número 6. Algumas das principais universidades desse período foram as de Paris, Bolonha, Oxford e Coimbra. Então, essas eram as principais universidades do período da Idade Média ali na Europa Ocidental.